De que momento da sua igreja você lembra quando escuta esse hino? Glória, anjos mil entoam, glória, ouvem-se as harpas já. Do batismo! Ficou legal? Não, né? A gente já falou dele semana passada e vamos falar um pouquinho mais hoje. Um grande problema relativo ao batismo é que muitas pessoas o entendem como sendo a linha de chegada, e isso pode jogar todo o discipulado por água abaixo. O batismo, como eu já falei em outras lições, é parte do processo. Se você discipula alguém e depois que ele se batiza você deixa que ele ande pelas próprias pernas, as chances de perder essa pessoa são de quase 50%. Pensa comigo, você trabalhou com ela todo o tempo de maneira íntima, próxima, trilhou com ela todo o caminho, deu forças quando ela precisou e isso fez com que ela se apaixonasse pelo Evangelho. Muitos, inclusive, aceitam estudar a Bíblia por causa da simpatia e do companheirismo que uma pessoa oferece. Agora, imagina se depois de todo esse processo, você simplesmente abandonar a pessoa. Uma pessoa recém-batizada é um bebê na fé. Ela precisa de acompanhamento, de disponibilidade, de alguém que continue do lado dela na caminhada cristã. Eu não estou falando que você vai ter que cuidar dessa pessoa o resto da sua vida, não, mas você não pode abandoná-la no momento do batismo. Quando o momento da maturidade dela chegar, você vai saber. A verdade é que o contato e a atenção jamais devem acabar. Estudos comprovam que aqui no Brasil, 40% das pessoas que se batizam na igreja adventista, mais ou menos, abandonam a fé depois de um tempo. Pesado. Não adianta a gente comemorar os batismos, cantar "ó, que belos" e se quase metade das pessoas sairão em algum momento. E mais triste ainda, sairão desapercebidas. Quando uma pessoa imatura espiritual não se sente pertencendo ao ambiente, ela não sente que as pessoas ali notam a presença dela, ela vai deixar de frequentar. É claro que a falta de acompanhamento não é a única razão pela qual as pessoas saem da igreja, não. Mas se essas pessoas fossem cuidadas por nós, a maioria com certeza não sairia da igreja. Ellen White declarou que depois que as pessoas se convertem à verdade, é necessário que elas sejam cuidadas. Parece que o zelo de muitos pastores enfraquece assim que alcançam certa medida de sucesso em seus esforços. Não compreendem que os novos convertidos precisam de certos cuidados. Eles precisam ser instruídos com relação aos seus deveres, ser tratados com bondade, orientados e visitados. Deve haver mais pais e mães para levar no coração esses bebês espirituais e animá-los a orar com eles para que a sua fé não esfrie. Sacou a sua responsabilidade? Agora eu saquei! Uma outra razão é que às vezes a gente fica tão desesperado por quantidades de batismo que a gente se esquece de ter certeza de que a pessoa está realmente madura para poder tomar essa decisão. Frutos verdes são colhidos quando as igrejas deixam de preparar adequadamente os candidatos para o batismo. Alguns são batizados sem conhecer e aceitar os ensinamentos completos e fundamentais da palavra de Deus, ou talvez sem ter tomado decisões nas áreas práticas da vida. Ou seja, sem uma base bem fundamentada, a decisão ela não vai ser firme. Precisamos tomar cuidado para que as pessoas não sejam batizadas em um êxtase espiritual. Elas podem sentir naquele momento um desejo desesperado por uma transformação, mas depois que esse êxtase passa, elas abandonam a fé. Dê o tempo certo para cada pessoa. Deixe que ela esteja segura para tomar essa decisão. Se sentir que ela está tomando por impulso, aconselhe ela a esperar um pouquinho, até porque a igreja sempre está pronta para realizar um batismo. Semana passada a gente falou sobre a importância de colher, de fazer apelos, mas colher o fruto antes da hora pode ser tão perigoso quanto não colher. Precisamos de equilíbrio nesse assunto. Por isso, o processo do discipulado é tão importante. Mas beleza, BJ, eu me batizei consciente, seguro de que essa era a decisão certa, tal, eu me considero um membro da igreja adventista e daqui eu não saio. Legal, top, sensacional. Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Glória! Glória, Anjos mil entoam, glória, ouvem-se as harpas já. Mas beleza, e agora? Já tô na igreja, tô firme, massa, curtindo, top. E agora? É só ir pra igreja e voltar pra casa? Até porque eu sou um novo membro, né? Ainda tô conhecendo a dinâmica da igreja, tal. Não. Super compreensível, mas todos que passam pelo novo nascimento devem se tornar discípulos missionários de Cristo. Isso requer um vínculo pessoal com um mentor para orientar, auxiliar e instruir no discipulado. Ou seja, depois do batismo, o processo de discipulado continua. A pessoa batizada precisa ser acompanhada para se tornar semelhante ao que a discipulou, ou melhor, a Cristo, que é o cabeça do discipulado. Você precisa acompanhar, ensinar e oportunizar o crescimento desse novo membro. Você tem que ser como a semente que caiu em terra boa e deu muitos frutos e multiplicou em 30, 60 e 100 vezes.
Como que você vai esconder uma verdade dessa só para você? Como não querer que outras pessoas sintam a paz espiritual que você sentiu ao tomar essa decisão? Compartilhe com seus amigos. Jesus nos chamou para fazer discípulos e não membros de igreja. Um não exclui o outro, mas os dois se complementam. Um verdadeiro membro é um discípulo. É fundamental, gente, preservar e conservar os que foram colhidos na seara do Senhor por meio do discipulado sistemático. O mesmo cuidado, dedicação e tempo que a gente investe antes do batismo tem que acontecer após a entrega desses novos conversos na fé através do batismo. Ou seja, discipulado não acaba no batismo. Para que o processo de discipulado seja realmente um ciclo de fazer discípulos, os novos membros precisam continuar sendo alimentados adequadamente, inclusive treinados para que eles façam novos discípulos. O objetivo do discipulado é que o discípulo faça outro discípulo. O consumidor precisa se tornar um produtor. O que é alcançado pela rede tem que se tornar um pescador de homens. O usuário precisa se tornar um fornecedor. Eu acho que essa metáfora ficou meio forte, né? Mas é isso aí mesmo, gente. A sua igreja tem um plano de discipulado? Os líderes aí ensinam os membros como fazer e ensinar os novos frequentadores a serem discípulos? Você tem uma equipe de recepção preparada para atender os visitantes e acompanhá-los caso haja interesse de estudo na Bíblia? Todas as igrejas deveriam ter um programa de estratégia para discipular os novos membros. A lição trouxe algumas dicas de como implementar esse ministério na sua igreja. Quer ver? A primeira dica importante é liderança. É isso aí, você precisa escolher um líder para coordenar o ministério do discipulado. Alguém que seja cuidador por natureza. Discipulado não é só um ministério, é uma missão pessoal, mas organizá-lo como um ministério pode ajudar a funcionar melhor na sua igreja, especialmente com os novos membros, beleza? Segunda dica, forme uma equipe com membros mais experientes para servir como mentores de cada novo converso. Cada novo batizado receberá um desses padrinhos que deverá acompanhá-lo pelos primeiros anos de igreja. Massa essa, né? Terceira dica, tenha apoio da liderança para poder promover, para poder inclusive divulgar. Peça também apoio financeiro e participação das pessoas colaborando com todo esse processo. Quarto ponto, estabeleça um plano prático para ajudar os novos membros a desenvolver a sua espiritualidade. Ensine eles a ter devoção diária, através da oração, através do testemunho, através de atividades missionárias, enfim. Ensine-os os passos para poder desenvolver a sua fé. Quinto detalhe, integre os novos membros nos ministérios da igreja. Isso é muito importante. Faça com que assim que se batize, o novo membro já seja inserido em algum ministério de acordo com o dom que ele tem. Sexto, mantenha um grupo de oração em favor do crescimento espiritual dos novos membros em seu ministério do discipulado. Faça talvez um quadro de oração, coloque as fotos desses novos conversos, mande essas fotos para as pessoas orarem, enfim, oração é a chave do processo. E sétimo, não tem sétimo, né? Mas é legal. Tá, sétimo, tenha fé. Tenha fé. Tem um manual que está preparado para ajudar você a dar início a um ministério desses na sua igreja. Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição, beleza? O texto bíblico referência para o estudo dessa semana foi Lucas capítulo 15, verso 1 ao verso 7. Nele, Jesus conta 3 parábolas usadas para dar na cabeça dos fariseus que estavam escutando ele. Eles estavam julgando Jesus, sabe? Porque Jesus comia com fariseus, comia com pecadores, comia com pessoas que não eram dignas de ter a sua companhia. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. E aí, primeiro, Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Na sequência, ele contou a parábola da moeda perdida e, por fim, ele contou a parábola do filho perdido. Em todas essas histórias, Jesus fez questão de ressaltar a perda de algo e também a alegria quando foram encontrados. Isso representa a alegria que acontece no céu quando um pecador se arrepende. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Na terceira parábola, a alegria é diferente. O pai, ele quer festejar porque o filho que estava perdido foi encontrado. Porém, o seu irmão mais velho não compartilha da mesma alegria. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se.
Jesus estava se referindo nessa última parte da parábola aos rejeitados pelos judeus. Para os fariseus, o Salvador estava violando as tradições judaicas ao comer com publicanos e pecadores. Por isso, os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Gente, entendam uma coisa, Jesus não faz acepção de pessoas. Tem cristão que se acha melhor do que os outros por conhecer a verdade, eu sou tal. Nada disso. Quanto melhor um cristão se acha, pior ele é. Gostei dessa frase. Não, falando sério, como você espera atrair pessoas se você não quer se misturar com eles, se você se considera melhor do que eles? Eu não tô falando que isso aqui é desculpa pra você ir na balada, fazer coisas erradas, porque não, eu tô me misturando. Não, mas ser luz, mostrar que é diferente de um jeito bom e não de um jeito cafona, como a mídia representa os cristãos hoje. Isso é essencial. Cristão é massa, ser cristão é topzera demais. Parecendo tiozão falando coisa de jovem, mas é isso aí, velho. É isso que você tem que mostrar pros seus amigos de trabalho, pros seus amigos de faculdade, onde quer que você for. Ser cristão é carregar uma luz diferente, uma forma mais leve de enfrentar a vida, de passar pelos problemas. É ter um amigo especial com quem você pode contar o tempo todo. Gente, ser cristão é tão mais massa e mais incrível do que as pessoas imaginam que a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Mostre isso para elas. Vamos, como Jesus, quebrar paradigmas e tirar essa imagem cafona e deturpada que o mundo tem dos cristãos. Quem está comigo? Oh, não vi nenhuma mão levantada aí. Olha, se você quer entrar comigo nessa campanha, escreve nos comentários, tô dentro da campanha. Ou melhor, vamos colocar uma hashtag? Hashtag cristão não é careta. Coloca aí. Vamos lá, vamos bombar esse top trend aí. Não tem top trend, né, nos comentários. Beleza. Eu fico doido com isso, porque a gente vê vídeo da galera curtindo, zoando, dando gargalhada. Ah, eu sou do mundo. E aí quando a gente representa jovens cristãos, é sempre de branco, olhando pro alto, sorrindo em câmera lenta. Sou de Jesus, tapinha nas costas. Ninguém merece. Vamos representar melhor o cristianismo aí. O cristão é que tem que estar feliz, zoando, brincando, curtindo, porque essa é a verdadeira felicidade. Então, por favor, cristão não é careta, não. Aqueles publicanos e pecadores tinham estado perdidos e mortos espiritualmente. Só que agora eles tinham sido achados e revividos como o filho pródigo. Isso era motivo de muita alegria. Agora pensa comigo, o que teria acontecido com esses pecadores se Jesus não tivesse disposto a parar e conversar com eles? Os recém-chegados na fé devem ser tratados com paciência e com ternura. Os membros mais antigos da igreja têm o dever de fornecer auxílio, simpatia e instrução para os que saíram conscientemente de outras igrejas por amor à verdade, separando-se assim dos cuidados pastorais a que estavam acostumados. A igreja tem a responsabilidade de maneira especial, atender essas pessoas que seguiram os primeiros raios de luz recebidos. Caso os membros da igreja negligenciem esse dever, serão infiéis à incumbência que Deus lhes confiou. Capite? Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Resumindo então, primeiro, o batismo é parte do processo do discipulado, não é o fim nem o começo. Segundo, os novos membros devem ser preparados para discipular. Eles precisam de acompanhamento até que estejam reproduzindo e frutificando. Terceiro, aceite e ame todas as pessoas. Não fica se achando melhor do que ninguém, porque quanto pior a pessoa, mais carente ela é do seu apoio e da sua atenção. Quarto, envolva os recém-batizados imediatamente nos ministérios da igreja. Um dos problemas que leva tantos jovens a se afastarem da igreja são as amizades fora dela. A gente logo percebe quem está influenciando quem nesses relacionamentos. Pensa aí nas pessoas que você conhece que se afastaram da igreja. Como elas estão hoje? Ou talvez, se você que está me assistindo está afastado, como você está? Você está sinceramente mais feliz do que quando você estava na igreja? Ah, BJ, mas na minha igreja eu tinha inimizade com fulano, briguei com ciclano, meu irmão. Muita gente sai da igreja por esses motivos, mas será que vale a pena desistir da sua salvação por causa de seres humanos? Vale a pena abandonar a fé e a verdade para você tentar provar que está certo? Os seres humanos são falhos e a nossa fé não pode ser baseada em outros cristãos, nem mesmo no pastor. Pense bem. Se você está na igreja, se envolva mais nos ministérios e faça parte do discipulado. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Temos que firmar nossa vida espiritual para estarmos sempre prontos para testemunhar e levar outros no mesmo caminho. Caso contrário, a gente só vai ser influenciado e jamais vamos influenciar alguém. O trigo e o joio já estão sendo separados. Você precisa definir de que lado você está. Quando o momento da maturidade, mas depois que esse êxtase passa, tirar essa imagem cafona e